Ok, vamos agora para a questão 4, que é uma questão que cobra pontuação, cobra vírgula também, assim como a questão 3, né? Aliás, esse é um assunto muito frequente nas provas do CESP, viu? Daqui a pouco, ao final da minha correção, eu vou colocar para você os 7 assuntos mais frequentes nas provas do CESP para você se dar bem na prova do seu concurso, tá bom? A omissão da vírgula empregada logo após Brasil preservaria as informações e o sentido original do período. Professor Paco, daria para eu responder a uma questão como essa sem ler o texto? Não. Por quê? Porque ele está falando de sentido. Então, muitas vezes, a retirada da vírgula em um texto altera completamente o sentido. Algumas vezes não, mas na maioria das vezes, sim. Tá? Vamos ao texto? Olha só, está na linha 7, está aqui assim. Depende de um intricado sistema de tecnologias e investimentos, de infraestrutura física e de legislação específica. Assim, é o setor de telecomunicações no Brasil, vírgula, que envolve segmentos de extrema relevância para o desenvolvimento do país. Veja bem, assim é o setor de telecomunicações no Brasil, que envolve segmentos de extrema relevância. Este que aqui, pessoal, é um pronome relativo que está retomando setor. Observe que o pronome relativo, pronome você sabe que é a palavra que substitui ou acompanha um nome. E nome é o quê? Substantivo. Então, esse pronome relativo, ele retoma, qualquer pronome relativo, aliás, retoma elementos anteriores. Agora, muita gente pensa que o pronome relativo, o antecedente dele já é a palavra imediatamente anterior. Não. Tá, o antecedente poderia até ser Brasil, mas aqui ele não está falando que o Brasil envolve segmentos de extrema relevância. Ele está falando que o setor de telecomunicações do Brasil envolve segmentos de extrema relevância. Tá? Então, este que está retomando o setor. Então, vale ressaltar. O antecedente de um pronome relativo não necessariamente é a palavra mais próxima. Pode ser uma palavra distante, como essa aqui. Ó. Então, vamos lá. Se eu tenho pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Porque a definição de pronome relativo é a seguinte: pronome relativo, palavra que substitui um substantivo da oração anterior, exerce a função que esse substantivo exerceria se ali estivesse e introduz uma oração subordinada adjetiva. Então, todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Eu vou repetir porque talvez você não tenha prestado atenção. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Este que aqui é um pronome relativo, então ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Nós temos a oração subordinada adjetiva. Vamos ver se com o vermelho fica melhor? Sim. Nós temos a oração subordinada adjetiva restritiva e a oração subordinada adjetiva explicativa, certo? A restritiva e a explicativa. A restritiva sem vírgula, tá? Sem vírgula, e a explicativa com vírgula. Tá bom? Então, eu só tenho 2 tipos de orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas. As restritivas sem vírgula, as explicativas com vírgula. Você fala, Paco, e aí, muda o sentido? Completamente. Você transformar uma oração restritiva numa explicativa, ou uma explicativa numa restritiva, você transforma o sentido completamente. Então, olha, esta vírgula aqui antes do que, vamos recapitular, todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Só que existem as restritivas e as explicativas. Restritivas sem vírgula, explicativas com vírgula. Essa aqui está com vírgula, logo ela é o quê? Explicativa. Bom, todas as vezes que eu, praticamente todas as vezes em que eu transformar uma oração explicativa numa restritiva, eu vou alterar o sentido. Então, a resposta à questão, vamos ver o que a questão cobra, tá? Ela fala assim: a omissão da vírgula empregada logo após Brasil preservaria as informações e o sentido original do período. Errado, tá? Não preservaria, porque na hora em que eu retirar essa vírgula aqui, essa oração se torna restritiva. E restrição e explicação são coisas totalmente diferentes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para você entender a diferença entre a oração restritiva e a explicativa.